Boa noite, estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, juntinhos. Estou trazendo hoje uma palavra do trono de Deus para os nossos corações. Meu nome é Mara Rúbia e gostaria muito que nós pudéssemos juntos hoje aprender um pouco mais do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para o nosso coração, uma palavra que vai te dar força, uma palavra que vai te trazer conhecimento, uma palavra que vai fazer você ter perseverança e coragem, né? Nós vamos hoje meditar na palavra de Abacuque, a palavra que realmente é um profeta que vem nos ensinar, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a poder dar conta de seguir com fé, com determinação. E eu quero que vocês acompanhem comigo, pegam a Bíblia de vocês, pegam, né, um marcador para vocês estar sempre marcando os versículos, isso é importante, e que vocês meditem nessa mensagem, né? Que vocês estejam passando essa mensagem para as pessoas que vocês sentirem no coração de estar enviando essa mensagem tão maravilhosa do trono de Deus. Hoje nós vamos falar vivendo além das expectativas, né? Quem não vive uma expectativa de sonhos, de projetos, e muitas vezes nós entregamos para Deus, e muitas vezes esses sonhos e projetos, desejos do nosso coração é frustrado, né? Por que é frustrado? Para nós estar sendo frustrados, porque nós queremos hoje, ontem, né? E o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é verdade? Então, nós vamos pegar a Bíblia agora e nós vamos ler lá em Abacuque 3, versículo 2. Aqui tá falando assim: O Senhor ouviu falar do que tens feito. Estou cheio de temor. Faz agora em nosso tempo as nossas coisas maravilhosas que fizeram no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E em outra versão fala assim: tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Então, o profeta Abacuque, ele está no Antigo Testamento, né? Fala-se muito pouco dele, mas ele fez essa oração, né? Ele fez essa oração como um ofício profético. Ele fez essa oração em forma de canto, né? Olha que lindo, ele fez essa oração, né? Ele não necessariamente, ele não precisava estar orando, estar clamando pelo teu povo daquela época, porque para aquele tempo tinham sacerdotes que faziam isso. Mas então Abacuque ele veio libertar, né? Ele veio de uma forma assim, uma forma bonita, poética. Ele veio trazer um princípio com uma base sólida, que é o que nós conhecemos hoje. Esse princípio de intercessão, né? Nós sermos intercessores para nós mesmos e para os outros, certo? Como um referencial para a nossa vida hoje, né? Então, meus amados, é importante a gente estar refletindo nesse texto, onde Abacuque está clamando para o teu povo daquela época, para que nós, mesmo que nós não alcançamos coisas maravilhosas, mas para que Deus, mesmo se ele tiver, como naquela época, né, ele irava contra aquele povo, né, porque não obedecia, mas ele falou, tenha misericórdia de nós, né? Então ele estava clamando ali, cheio de temor, mas ele estava pedindo coisas maravilhosas, como está falando aqui no versículo do capítulo 3, versículo 2 de Abacuque. Então ele estava clamando ali. Então hoje, por tantas coisas que nós estamos passando, vivendo, nós estamos clamando pela nossa vida,
mas nós também estamos clamando pela vida de outras pessoas, certo? Então hoje, agora, nós vamos fazer algumas analogias sobre os versículos ainda no livro de Abacuque que nós vamos ler, que é o versículo 3:17 e o 3:18 e o 3:19. Agora acompanha comigo no livro de Abacuque, no versículo 17, 3:17. Aqui está falando assim: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Amém? Então nós temos que, mesmo que a figueira não dê nenhuma fruta, mesmo que nossos currais não tenham as ovelhas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, nós temos que ter fé. E essas expectativas, né? Nós temos que viver além das expectativas. Nós temos que ter força para viver além do que nós estamos esperando e não acontece. E muitas vezes, quando nós estamos frustrados, nós estamos fracos. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos é que nós nos tornamos fortes, né? Então, a vida ela não acaba diante das expectativas frustradas. É o exemplo que ele está dando aqui no versículo 17, onde mesmo que nada estiver acontecendo, que você está vendo com seus olhos naturais, nós não podemos deixar acabar as nossas expectativas que nós temos em Deus, que é a nossa fé, né? Eu coloquei assim, trazendo para a nossa vida hoje, se falarmos que não, muitas vezes, se a gente falar que a gente não fica, às vezes até ansiosos, nós estaríamos mentindo. Então nós temos que focar no resultado futuro, nós temos que focar no que nós cremos, no que nós falamos, nós temos que crer naquele Deus que tudo pode, que tudo faz. Então, nós temos que estar vivendo nessa terra hoje além das expectativas. Nós não podemos ficar tristes, deprimidos, chorando porque a coisa não está acontecendo. Não, nós temos que estar forte, perseverante, para que as coisas possam vir a acontecer. Como foi dito pela Nani, que nós temos que, lá em Filipenses 4:7, né? Que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Aquela paz que ninguém sabe explicar, que a coisa tá caindo, tá caindo de um lado, do outro, mas que você tá perseverante, que você está firme. É isso, irmãos. Nós temos que estar firme, mesmo que as nossas expectativas, cada amanhecer, ela está sendo frustrada. Mas nós temos que crer que amanhã será diferente. Que amanhã tudo pode ser diferente. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã. Está em Salmos 30, versículo 5. Então nós temos que crer nisso, amados. Nós temos que ter essa fé, né? Lá em Romanos 5, quiserem anotar, Romanos 5, 3, 4 fala assim: mas não somente isso, como também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Nós temos que ser perseverante, né? Porque muitas vezes aquilo que nós estamos esperando não aconteceu, mas nós temos certeza, né? Porque a perseverança, ela produz também a paciência e a esperança. Então nós temos que ter essa vontade de continuar firme, mesmo que quando
mesmo que tudo diz que não, né? Nós temos que tentar ouvir aquela voz que diga, prossiga, seja firme, que tudo vai dar certo. Então, é importante nós vivermos diante das expectativas, mesmo que ela esteja frustrada, porque ela pode estar frustrada hoje, mas o amanhã pode ser muito diferente. Amém, amados? Agora, nós podemos acessar uma fonte de alegria e de exultação. Nós podemos acessar essa fonte de alegria e exultação em tempos de adversidade. Lá em Abacuque, no mesmo livro, do capítulo 3, o versículo 18, diz assim: Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Eu posso sofrer, eu posso até chorar, mas o amanhã pode ser diferente, não pode? Como tá falando essa música? Então, aqui tá falando, mesmo assim, mesmo que a figueira não produz fruta, mesmo que a parreira não tá produzindo as uvas, mesmo que eu não tenho trigo para colher, mesmo que não haja ovelhas no campo ou nos currais, mesmo assim eu vou te louvar. Mesmo assim eu te darei graça, está escrito lá no versículo 18. Mesmo assim eu vou te louvar, ó Salvador. Então, nós temos que ter essa consciência que os embates da nossa vida não pode gerar em nós essa falta de fé e essa vontade de parar, amém? Então nós temos essa situação complicada, ela não acontece, nós ficamos esperando. Daí nós podemos fazer uma pergunta a esse versículo, né? Eu posso perguntar esse versículo assim, ó: como é possível ter alegria e exultação mesmo com expectativa frustrada? Eu posso fazer essa pergunta, né? Posso. Ou seja, se realmente eu confio em Deus, eu não posso ficar dando força às minhas expectativas, às minhas vontades, e não olhar para aquele que pode resolver todas as coisas, né? Temos que deixar claro que a minha fonte é o Senhor Jesus. Ele é a minha fonte. Então, nós temos que saber que é só Ele que vai responder, que vai fazer o que nós estamos aguardando. As promessas que Ele tem para nós, que Ele passou para nós, Ele não está mentindo, Ele não é homem que se arrepende. Mas nós temos que esperar no tempo dEle. Então é importante nós sabermos que no versículo 17 fala que mesmo que não tenha nada, no versículo 18 fala que mesmo assim eu darei graças ao Senhor e vou te louvar, louvarei a Deus, ó meu Salvador. Então mesmo assim, né? Então essa alegria e essa exultação tem que acontecer dentro de você, independente se você é respondido ou não. Como a Nani disse em Filipenses 4, a Bíblia diz, né? E ela falou aquele dia, a paz que excede todo entendimento. Ou seja, é algo inexplicável. Você está sofrendo, você está caindo, está levantando e Deus está te sustentando. Amém? Então, nós temos que deixar claro que nós só vamos chegar ao nosso alvo se nós colocarmos o nosso limite, se nós colocarmos a nossa fé na fonte, que é Jesus. Amém? Continuando ainda, nós podemos também pensar da seguinte forma assim: mas para mim ter essa alegria, para mim ter essa força, eu tenho que recomeçar todos os dias, né? Deus é a força para recomeçar. No livro de Abacuque ainda, no capítulo 3, do versículo 19, fala assim para nós:
O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como a de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então, ele está falando isso para você e para mim hoje, né? Que Deus é a nossa força para recomeçar. Sempre quando o que esperamos não acontece, nós temos a mania de ficar naquilo. Não acontece, a coisa não vem. E o que vai acontecendo? As nossas forças vão esgotando, nós vamos ficando fracos para continuar, né? Nós vamos perdendo aquele dinamismo, aquela alegria. Então aqui está falando, a palavra está falando que Deus é a nossa força. E Ele é o nosso socorro presente nas tribulações. Então nós temos que crer. Nós temos que estar recomeçando a cada tombo, a cada dia. Nós temos que olhar para o alvo que é Cristo. E nós temos que continuar mesmo. Porque nós sabemos que é só Ele pode nos dar essa força para recomeçar, né? O profeta, quando ele fala, né, que essa é uma dificuldade, é uma realidade difícil, mas nós temos e precisamos de estar nos braços do Senhor. Mesmo que nós estamos frustrados, nós temos que ter essa força para recomeçar. Nós temos que estar firmado em Deus, porque é só Ele que vai nos fazer andar. Só Ele que vai nos dar aquela fé inabalável, aquela vontade de chegar ao nosso alvo, que é Jesus, né? O nosso alvo, que é os nossos desejos, as nossas vontades, que for segundo a vontade de Deus, que as nossas expectativas sejam alcançadas. Mas nós não podemos deixar que as forças nos aniquila, que nos tira a vontade de continuar a viver, né? O texto diz: o Senhor faz os meus pés como os do servo, Ele quem habita para andar em lugares altos. Ou seja, o Senhor nos prepara, nos ajuda, nos capacita a olhar além dessas situações. Nós não podemos continuar a ficar olhando só para a situação. Nós temos que olhar para aquele que resolve a situação, né? E Ele nos capacita a não ficarmos presos nessa circunstância, mas a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que é do alto. No versículo 19 do capítulo 3, está falando isso. O Senhor Deus é minha força e Ele torna o meu andar mais firme como o de uma corça. E me leva para lugares mais altos, nos leva para as montanhas e ali nós estaremos seguros. Então, queridos, a mensagem de hoje é: mesmo que as suas expectativas estejam sendo frustradas, não desanime, continue firme. Mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja uva na parreira, mesmo que não haja ovelhas, gado no seu curral, no seu pasto, seja firme, né? Mesmo assim, dai graças a Deus, seja firme. Por quê? Porque no versículo 19 fala: o Senhor é a nossa força e Ele faz nós ficarmos firmes e alcançar lugares altos e ali sermos seguros. Então, que conclusão eu chego, né? Eu chego à conclusão que nós temos que crer e continuar seguindo. E não desanimar, né? Não desistir. Porque nós sabemos que nós vamos chegar aonde Deus tem as promessas para nós. Se nós temos promessas, nós não podemos desistir dessas promessas. E é desejo de Deus que tenhamos uma vida plena. É desejo dele. Isso é claro. Nós temos que saber e lembrar que é importante falar que a vida não acaba diante das expectativas frustradas. Ela vai te dar força para que você, a tribulação, como eu falei lá em Romanos 5:3,
Deixa eu ver se é Romanos 5:3. Lá fala que a tribulação, ela vai gerar em você perseverança. É isso mesmo. Romanos 5:3. Nós temos que dar glória na tribulação, porque nós aprendemos com a tribulação e ela vira perseverança. Então, nós temos que saber que a vida ela não acaba quando nós não alcançamos o que nós esperamos. Nós temos que continuar. Podemos acessar a fonte de alegria e exultação mesmo em tempos de crises. Foi o que nós falamos, né? Mesmo em tempos de crises, nós temos que saber que a nossa fonte é Jesus. E é Ele que vai fazer nós andarmos em lugares mais altos. E é Ele que vai nos dar força para romper as crises e alcançar lugares mais altos. Alcançar o que Ele tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior do que nós queremos para nós mesmos, né? Também Deus é a força para recomeçar quando tudo parece perdido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então hoje eu dormi sem aquela crise não ter passado. Eu dormi sem aquele problema ser solucionado. Mas ele vem com a sua mão poderosa, com a sua mão de poder. Ele vem e no outro dia as coisas mudam. E se não mudar no outro dia, vai mudar no outro dia. Se não mudar no outro dia, ela vai mudar outro dia. O que vai depender da sua fé, o que vai depender da sua persistência, o que vai depender da sua perseverança. Porque quando nós cremos naquele que tudo pode, tudo acontece. Amém? E nós podemos também estar refletindo na nossa vida. E eu faço essa pergunta para você aí na sua casa. Qual é a sua reação quando as suas expectativas são frustradas? Qual é a minha, Mara, reação quando as minhas expectativas são frustradas? Segunda pergunta. O que aprendemos com o profeta Abacuque hoje? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que em meio ao caos, nós temos um Deus que tudo pode. Nós podemos estar em crise, aflitos, nós podemos chorar, nós podemos estar de uma maneira muito complicada, mas nós sabemos que Deus pode todas as coisas, todas as coisas. Então nós temos que aplicar isso na nossa vida, nós temos que estar trazendo isso para a nossa vida. Amém, amados? Olha, eu quero falar para vocês que sempre que eu estou orando, eu coloco a vida de todos vocês, claro. Eu tenho as minhas orações também para a minha vida. E quando nós oramos, e quando nós estudamos, nós criamos uma força. E eu falo para mim mesma, Mara, é isso. É isso. É recomeçar. É recomeçar. É recomeçar. Nós temos que recomeçar, amados, todas as manhãs. Porque nós cansamos. Nós choramos. Mas Deus, Ele está colhendo todas as nossas lágrimas. E eu sei que o momento que menos você espera, tudo vai resolver. Vai resolver de um jeito que vocês vão falar, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém? Então, escuta essa mensagem, leia Abacuque, capítulo 3, leia o 2, depois vai para o 17, para o 18 e para o 19. Medita, sabe? Medita e sabe que Deus está vendo a sua luta.
Deus, ele espera, às vezes, você falar, você deitar nos braços dele, você falar para ele, tudo bem, vamos recomeçar mais hoje. Amanhã vamos recomeçar de novo. Porque se com Deus a gente passa tantas coisas, imagine sem Deus. Amém? Então vamos pegar na mão do Senhor e vamos orar. Paizinho, eu quero agradecer, Deus, por esse momento, quero te agradecer, Deus, por esta palavra. E eu quero, Senhor, verdadeiramente confiar em Ti, esperar em Ti. Mesmo que tudo que eu peço, mesmo que tudo que eu busco, às vezes não acontece hoje, não tem problema, porque eu sei em quem eu estou crendo. E eu quero te pedir, Senhor, um avivamento, porque esse avivamento nos dá força para continuar. Então que o Senhor derrama avivamento sobre o teu povo, sobre a célula Peniel, sobre a minha vida, sobre a vida de quem está ouvindo essa mensagem hoje. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa oração, receba o nosso coração. E que o Senhor esteja, Senhor, nos dando força para recomeçar todos os dias se for necessário. Mas se o Senhor quiser proverá as nossas necessidades, os nossos pedidos e as nossas ansiedades, hoje estamos aqui, Pai, de braços abertos, esperando as tuas respostas. E eu sei em quem nós temos crido. Mas se as minhas expectativas no meu tempo está demorando, para o Senhor não está demorando, porque o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Pois é no nome do Senhor Jesus é que nós oramos, é que nós agradecemos. Firmes estamos e firmes continuaremos. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Beijo. Deus te abençoe, hoje e sempre.